Aleluia, glória a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Filemão. Tem na sua Bíblia, certeza absoluta, né? Fica um pouquinho antes de Hebreus. Filemão fica um pouquinho antes de Hebreus. Quer dizer, o livro anterior é Hebreus. Se eu falar que é depois de Tito, não vai te ajudar muito. Mas antes de Hebreus já é um livro mais conhecido, né? Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Antes de nós lermos a palavra, eu gostaria de cumprimentar as pessoas que estão nos visitando. Eu fiquei uns dias de férias, quando eu voltei eu esqueci de fazer isso, e me cobraram depois, né? Então, porque as visitas são muito importantes para nós. Você que é a primeira vez que está aqui, levante sua mão só para nós conhecermos você, se você está aqui pela primeira vez. Lá um casal, é um casal, mais alguém? Aqui também uma senhora. Então, fique em pé um pouquinho para você receber um abraço de boas-vindas, não é? Eles são muito bem-vindos. Ó, jovens, tem aqui, ó. Venham abraçar aqui, lá também jovens, não é? Guilhermão está aqui hoje, ali está a moça, hein, rapaz? Que bom, Tiago. Vocês estão aqui, viu? Que Deus abençoe vocês, seja um tempo de bênção na vida de vocês, amém? Obrigado por se colocar em pé, pode se assentar. Amém? Então todos acharam Filemão? Vamos fazer a leitura desse texto? Então diz a palavra, coloca para nós lá, Rose. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo. Não tem, Rose? Tem? Ah, ok. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador, e a nossa irmã Áfia. Ah, irmãos, um nome bonito para se colocar no filho, né? Se você está pensando em dar um nome para alguém, Áfia, e se for menino pode chamar Arquipo, né? Que é o próximo nome. E a nossa irmã Áfia e a Arquipo, acho, nosso companheiro e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo a tua caridade, ou o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação da tua caridade, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes, por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual, noutro tempo, te foi inútil, mas agora, a ti e a mim, muito útil, eu te tornei a enviar. E tu torna a recebê-lo como meu coração. Eu quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, o quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi e eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves.
Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Reanima o meu coração no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos eis de ser concedido. Saúdam-te Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Quantos aqui já alguma vez sentou assim, numa sentada, a ler um livro da Bíblia inteiro? Alguma vez? Você acabou de fazer. Não é tão difícil, né? Nós lemos um livro inteiro da Bíblia agora, um capítulo, não é? Irmãos, hoje é um dia especial para nós, que nós estamos diante da mesa do Senhor. Essa mesa é uma mesa muito importante para nós, não uma mesa em si, com todos esses adereços, mas o que ela significa, o que ela representa para nós. Alguns chamam de Santa Ceia, ceia, outros Eucaristia, mas a verdade é que para nós, essa mesa se chama mesa da comunhão, mesa de comunhão. Mesa da comunhão de quem? Com quem? Não é? A mesa da comunhão nossa com o Senhor e da mesa da comunhão também de nós uns para com os outros. A nossa comunhão, ela tem que ser vertical e tem que ser horizontal, né? Vertical no sentido de comunhão com Deus, horizontal no sentido de comunhão uns com os outros. E esta é uma das facetas do Evangelho que, nos dias de hoje, nós temos muitas dificuldades de tornar isso realidade, a comunhão. Porque o fato de nós nos reunirmos aqui e virmos até a mesa e comermos desse pão, não é? Que esse pão que representa o corpo de Cristo que foi partido, como a semente do trigo que foi moída para fazer esse trigo, Cristo também foi moído, né, para que nós tivéssemos comunhão. O sangue, o cálice que representa o sangue dele derramado, tudo isto representa um sacrifício que ele fez na cruz por nós e ordenou que nós nos lembrássemos disso, porque fazendo isso em memória, em lembrança daquilo que foi realizado ali no Calvário por nós. Então, os fatos de nós virmos aqui, nos assentarmos, cantarmos, adorarmos, isso é maravilhoso, é um privilégio nós podermos nos reunirmos como igreja, para nós participarmos da mesa do Senhor, da mesa da comunhão. Mas isso se torna muito mais importante, se torna muito mais real e verdadeiro quando nós verdadeiramente vivemos uma comunhão, quando nós temos comunhão uns com os outros. O que ocorre é que nos dias de hoje nós temos enfrentado muitas dificuldades em vivenciar essa comunhão, esses relacionamentos mais próximos uns com os outros. Por causa de trabalho, por causa de uma série de coisas que sempre existiram, não é? Mas que hoje parece que de uma certa maneira influencia muito mais no caminhar das pessoas, do dia a dia das pessoas, acabando que as pessoas ficam muito tempo a sós, muito tempo voltado para si mesmo e muito pouco voltado para o seu irmão. Então nós precisamos entender o que é esta comunhão, para que nós, ao participarmos da mesa, ela não seja somente algo subjetivo na nossa mente, algo que nós imaginamos como deveria ser, mas na verdade não ocorre em nós. Então Deus nos dá muitas ferramentas. Por exemplo, muitas vezes quando nós falamos sobre participar de uma célula, né, quando a liderança fala que todos precisam participar de uma célula, as pessoas às vezes, mas eu não gosto de célula, eu não gosto desse negócio de me abrir, de me expor, eu não gosto. É justamente, irmãos, que nós, a liderança enxergue dessa maneira, porque é dessa maneira que nós vamos conseguir ter comunhão. Nós não conseguimos ter comunhão. Você, mesmo que eu fique aqui à porta no fim do culto, eu vou cumprimentar um por um de vocês, abraçá-los, desejar uma boa semana, mas isso não quer dizer que é comunhão. Comunhão vai muito mais além disso. Comunhão é algo de estar junto, de participar junto, de vivenciar as coisas de Deus juntas. E quando nós tomamos a decisão, por causa desse sacrifício da cruz, de nós
deixarmos que Deus, né, seja agora nosso Senhor, fazemos parte de um corpo, fazemos parte não de uma religião, mas do corpo de Cristo na terra, nós precisamos estar juntos, nós precisamos caminhar juntos para que um possa ajudar o outro. E isto não é algo fácil, porque nós somos seres humanos e temos nossos caprichos, temos nossos pensamentos próprios, nossos sonhos próprios, nossos desejos, nossas feridas e assim por diante. E às vezes nós nos fechamos num casulo e nós acabamos vivendo um evangelho voltado para nós mesmos. Eu queria então, nesta noite, falar com vocês a respeito desse texto, dessa carta de Paulo a Filemão, porque é uma carta que fala muito para nós a respeito de comunhão. E nós vamos poder entender um pouquinho melhor, e ao compreender, nós também podemos aplicar isso nas nossas vidas. Essa carta, o contexto dessa carta, Paulo estava provavelmente preso ali em Roma, onde ele escreveu várias cartas da Bíblia, né? E lá em Colossos tinha uma família, essa família de Filemão, né? Mais Áfia e Arquipo, uma igreja que funcionava na casa de Filemão. Filemão tinha um escravo chamado Onésimo. Naquela época a escravatura acontecia mesmo no meio cristão. Aliás, essa carta tem uma intenção também de dizer que é possível o convívio do Senhor com o servo, não é? Mesmo com a escravidão presente ainda naquele tempo, naquele ambiente. Então, esse Onésimo, que era escravo ou servo de Filemão, ele comete um erro. Provavelmente ele tenha roubado algum dinheiro do seu senhor e fugiu. Ele fugiu e foi preso. E na prisão, em Roma, ele se encontra com Paulo. E ali Paulo ministra a vida dele e leva-o a Cristo. E ele se converte. E agora esta carta é Paulo escrevendo para Filemão, para que Filemão pudesse receber novamente Onésimo, não é? Como servo, não somente, mas agora como irmão em Cristo. Um homem restaurado, um homem curado, um homem sarado, agora, visto que Paulo havia evangelizado e cuidado dele na prisão. Então essa carta, ela traz muitos ensinamentos para nós, do que representa essa questão de restauração de relacionamentos, de respeitar relacionamentos, de produzir cura na vida um do outro, de estarmos preocupados uns com os outros, de andarmos juntos, não é? Independente da situação que nós venhamos a encontrar, se a pessoa é boa, se a pessoa não é boa, se ela tem problema, se ela não tem problema. O que importa é que Deus, através do Espírito Santo, agindo em nós e através de nós, nós podemos ser úteis para restaurar, para trazer cura na vida das pessoas. Amém? Então, irmãos, nós precisamos nos despojar de alguns conceitos nossos, para que nós possamos ser úteis ao Evangelho, não é? Então, quando nós estamos em comunhão, irmãos, existe uma força muito grande. Irmãos, é uma força especial, e nós vamos ver isso nesta carta aqui. E eu procurei dar uma olhada na questão do que é a palavra comunhão, o que ela significa. Qualquer dicionário que você abrir, você vai encontrar que a palavra comunhão significa propriedade em comum. E eu achei assim, bastante interessante, né? O que é comunhão? É você ter algo em comum com outra pessoa. Então, para você ter algo em comum com outra pessoa, isso leva à proximidade, não é? Então, o que nós temos em comum? Então, para nós entrarmos assim no assunto. O que nós temos em comum? Por exemplo, você que está aqui na frente, dá uma olhadinha lá para trás, até o meio da igreja, assim, olha para trás. Olha, pode olhar. O que você tem em comum com essas pessoas aí de trás? E essas pessoas de trás, o que tem em comum com essas pessoas aqui da frente? O que vocês têm em comum? O que nós temos em comum? São famílias diferentes, moram em casas diferentes, em bairros diferentes, às vezes cultura diferente, até às vezes questão social diferente. O que nós temos em comum, afinal de contas? O que você tem em comum com aquela pessoa, não é? Que você mal cumprimenta na igreja?
que nós temos em comum? Então, eu quero deixar 4 perguntas, eu vou colocar 4 perguntas aqui, que nós não vamos responder ela assim, didaticamente, cada uma delas, mas naquilo que nós vamos fazer, como se fosse uma exegese, ou melhor, olhar os versículo por versículo dessa carta, para nós entendermos, e ao fazermos isso, nós vamos ter as respostas para essas 4 perguntas. Então, a pergunta primeira é a seguinte: o que nós temos em comum com as diversas pessoas que estão ao nosso redor? Foi o que eu acabei de dizer. O que nós temos em comum? O que é meu e é teu também, não é? Isso é ter algo em comum. O que é meu e que é teu também. O que podemos ter em comum com as pessoas que não vieram aqui, mas fazem parte do nosso convívio? Essa é a primeira pergunta. A segunda: o que faz com que permaneçamos em comunhão? O que faz com que nós permaneçamos em comunhão? Alguma coisa precisa acontecer, né? Porque nós seres humanos, nós temos sentimentos, e de repente nós não queremos ter comunhão. Tem pessoas que não querem, não é? Então, a gente rompe, a gente sai de perto, a gente fica longe. Então, o que nós precisamos fazer para termos comunhão? A terceira pergunta: por que devemos preservar a comunhão? Por quê? Porque eu preciso lutar para preservar em comunhão junto com outras pessoas. Por que eu preciso lutar? Ou seja, o que eu preciso fazer para ter comunhão? E a quarta: qual é a força da comunhão? Você sabe qual é a força da comunhão? Então, essas perguntas nós vamos dar uma passeada por esse texto aqui, para nós encontrarmos resposta. E Paulo escreve a esse amigo, então, Filemão, uma carta muito interessante. Poderíamos dizer que é um bilhete, né? Um bilhete grande, não uma carta, porque perto das outras é apenas um bilhete, mas é uma carta que responde essas perguntas que nós fizemos. Por que devemos preservar a comunhão? O que devemos fazer para preservar? O que nós temos em comum? O que eu tenho em comunhão com as pessoas que estão distantes? Então, a primeira coisa é que Paulo, ele estava muito ligado a Jesus. O Paulo, desde o momento que ele teve aquele encontro com Jesus ali no caminho de Damasco, a vida dele foi transformada. É uma das conversões mais lindas que nós encontramos na palavra de Deus, aquele momento em que Paulo, um perseguidor da igreja, um homem que perseguia os cristãos, e ele tem um encontro com o Senhor Jesus, e ali ele muda completamente, ele se torna um homem totalmente dedicado, entregue, a ponto dele citar frases que ainda hoje soam aos nossos ouvidos, como quando ele disse que ele pegava todo o conhecimento que ele tinha, ele considerava como esterco perto daquilo que havia recebido do Senhor, não é? Ele chegou a dizer: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, não é? Então a vida dele foi tomada por Deus, ele permitiu que isso acontecesse, ele permitiu que Deus envolvesse a vida dele de um modo tal, e esse envolvimento trouxe toda essa graça sobre a sua vida. Então Paulo começa essa carta trazendo algumas palavras que sinalizam essa comunhão. Então vamos ler os 2 primeiros versículos. O que diz? Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, o amado Filemão, nosso cooperador. A nossa irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em tua casa. Você pode colocar, viu, Rose, e deixar aí enquanto nós lemos, né? Então esse texto aqui fala de comunhão. Você percebe que ele diz assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, ao irmão Timóteo, Filemão, nosso cooperador. Algumas traduções, como a que ele colocou ali, diz nosso companheiro, né? Depois fala a nossa irmã Áfia, Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está em tua casa. Então, ele repete muito aqui a palavra nosso, não é? Nosso. Nosso é aquilo que é meu e teu. Nosso. Nossa casa, não é?
Opa, espera um pouquinho. Vamos, nossa casa, na minha casa, né, a gente fala, né? Tem até o programa Minha Casa Minha Vida, né? Mas minha casa, meu carro, não é? Minha camisa, meu sapato, minhas coisas. Mas quando fala nosso, entra uma ou mais pessoas nessa conversa. Nossa casa, nosso carro, nosso. Então, como pensar naquilo que é nosso? Naquilo que você pode dizer a uma pessoa, isso é nosso. Nós precisamos descobrir hoje aqui o que nós temos em comum, porque nosso significa meu e teu, seja algo que seja propriedade em comum. Então, o que nós temos em comum? O que é propriedade em comum entre nós? Que nós podemos, isso é nosso, não é? Então, Paulo diz que ele é prisioneiro de Jesus Cristo. Se você olhar à primeira vista esse prisioneiro de Jesus Cristo, você pode olhar que ele está dizendo, ele estava preso quando ele escreveu, então ele disse, eu sou prisioneiro de Jesus Cristo porque eu estou preso, por causa de Jesus. Mas muito mais do que uma prisão física, Paulo, ele estava preso a Jesus, não é? Porque ele havia entregado a vida a Jesus, ele estava junto, não é? Com Jesus. Então, é como se ele dissesse nesse contexto, eu estou contigo, com Jesus, aquilo que o Senhor pedir eu faço, não é? Eu sou o teu. Então esse prisioneiro traz uma conotação muito grande de comunhão. Quando eu digo, eu sou prisioneiro de Cristo, eu estou dizendo, eu estou junto com Ele. Aliás, a palavra paráclito, né, que representa o papel do Espírito Santo, é aquele que caminha ao nosso lado, aquele que está junto conosco. Né, isso é maravilhoso. E o verso 3, pode colocar, Rose, o verso 3. O verso 3 diz, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Paulo fala que Deus é o quê? Não ouvi direito, irmãos. Nosso Pai. Opa! Meu e teu. Não é? Meu e teu. Então eu já descobri aqui uma coisa que eu tenho em comum com você. Sim ou não? Então nós temos um mesmo Pai, logo eu estou na mesma família de quem? De Deus. Eu tenho o mesmo Pai, e se eu tenho o mesmo Pai, eu sou parte de uma família de muitos irmãos. Então eu quero que você olhe para o teu irmão e diga assim, nós temos algo em comum. Deus é o nosso Pai. Portanto, você é meu irmão. Minha irmã. Então ele está dizendo a Filemão, nós temos o mesmo pai, Filemão, portanto nós temos algo em comum. Talvez você não conheça aquela pessoa lá do fundo, você lá do fundo não conheça a pessoa aqui da frente, mas vocês têm o mesmo pai, ou seja, fazem parte da mesma família, porque nós temos um pai em comum. Isso é glorioso, irmãos, não é? Talvez você não... Talvez Paulo comece a sua carta mostrando a Filemão que nós fazemos parte de algo muito grande, muito especial. Muito grande. Ele continua a carta deixando claro que comunhão é estar ligado mesmo estando longe. Paulo não estava junto de Filemão, Filemão o conhecia, mas eles tiveram um relacionamento antes, mas eles não estavam juntos. Então, comunhão se eu estou longe e tem alguém longe, mas eu estou pensando nessa pessoa, eu estou lembrando dessa pessoa, eu tenho comunhão com ela. Sim ou não? Irmãos, nós temos pessoas que nós amamos, que estão distantes de nós, mas nós pensamos nessas pessoas. E o fato de nós pensarmos, de nós lembrarmos dessa pessoa, nos leva a nos comunicar. Nos leva a buscar saber o que está acontecendo, a nos preocuparmos com o que está acontecendo com a
pessoa. Então veja o versículo 4. Graças te dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Então Paulo estava dizendo, Filemão, você está longe, mas eu penso em você, Filemão. Eu lembro sempre de ti nas minhas orações. Eu estou pensando em você. Ou seja, nós temos comunhão. Nós temos comunhão. Se eu lembro de alguém, é sinal que eu estou interessado. E quando eu lembro, quando eu penso, isso gera amor. Gera amor. Gera aquela vontade de estar junto, quando eu não quero contato com uma pessoa, simplesmente o que eu faço? Eu me afasto. Eu nem penso, eu nem lembro. Mas quando eu quero estar junto, quando eu quero manter comunhão, quando eu quero manter um laço, então eu me lembro. Sim ou não? Então Paulo continua dizendo, dou graças a Deus lembrando de ti nas minhas orações. É como se ele dissesse, Filemão, nós estamos juntos. Nós estamos juntos. Nós fazemos parte de uma mesma família. Nós temos um mesmo pai. E eu gosto de lembrar de você. Eu oro por você. É como se ele dissesse, eu estou cuidando de você. Não é? Você pode chegar para alguém da sua célula e dizer assim, lembrei de você hoje. Não é gostoso quando você está numa célula, pessoas, lembrei de você hoje, meu irmão. Sabe, fiz um almoço lá em casa, e a hora que eu fui comer, eu lembrei que você gosta dessa comida. Não é? Se alguém tiver essas coisas assim, pode me chamar que eu estou convidado, não tem problema. Não é? É um exercício, irmãos, lembrar de um irmão da célula, por quê? Porque a célula é um instrumento maravilhoso de exercer comunhão. Não tem meios, eu disse há pouco, se eu ficar ali na frente, cumprimentando um por um, não vou ter comunhão, mas num grupo pequeno eu posso ter comunhão. Eu posso ter pessoas próximas de mim, com as quais eu vou me relacionar, eu vou saber o que elas gostam, o que elas não gostam, saber das suas chatices, saber também dos seus valores, e isso é muito bom. Então, é um exercício de comunhão, é de estar preocupado com a pessoa que caminha ao seu lado. Paulo também mostra uma outra situação interessante que faz parte da comunhão, que é procurar saber de alguém. Procurar saber. O que acontece muitas vezes, nós estamos voltados para nós mesmos. Nós somos um corpo. Você imagina se a minha mão não se preocupasse comigo? Ela seria morta. Ela faria o que ela quer. Eu quero dar tchau para vocês, ela fazia assim, não. Está em conjunto, as coisas funcionam juntas, não é? Então mostra interesse pelas coisas do próximo, porque ele diz no verso 5, coloca o verso 5. Ouvindo a tua caridade, pode falar ali teu amor, porque a palavra caridade, a palavra amor, ela foi tão deturpada que alguns tradutores mudaram a palavra amor na Bíblia para caridade, mas todas as vezes que você lê caridade, pode ter certeza que a tradução original é amor. Então vamos ler da forma como está no original. Ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Então ele estava falando, Filemão, você é um cara, meu, que eu oro por você, eu penso em você, eu lembro de você, e quando eu lembro, eu estou ouvindo, estou sabendo, Filemão, da fé que você tem. Eu estou sabendo do amor que você tem por Cristo e do amor que você tem pelas pessoas. É isso que Paulo está dizendo para ele. Então Paulo está ouvindo, Paulo está interessado, ele procura saber o que está acontecendo com Filemão, ele procura saber o que está acontecendo com as pessoas. Será o que está acontecendo naquela célula lá em Colossos? Talvez era esse o pensamento. O que está acontecendo com os nossos irmãos? Eu pergunto para você, meu irmão, quantos de nós temos pensado a respeito do nosso irmão, ou nós estamos muito preocupados em resolver os nossos problemas? Quantos de nós temos preocupado com os nossos irmãos? Então nós precisamos aprender a ouvir o que está acontecendo, não é? Porque ouvir é uma característica muito, muito importante, uma maneira de unir pessoas.
quando eu ouço do que está acontecendo com o meu irmão, e eu me preocupo com ele, e isso começa a unir, não é? Ele procura saber o que está acontecendo com as pessoas, o que será que está acontecendo. Então nós precisamos aprender, porque, irmãos, quantas pessoas estão precisando serem ouvidas? Quantas? Alguém que pare para escutar os seus problemas. Irmãos, às vezes eu fico meio encantado, assim, não encantado no bom sentido, né? Mas às vezes tem umas pessoas que marcam horário comigo, e chegam, sentam na minha frente, falam. Eu faço uma oração no final, elas vão embora, falo, pastor, mas foi uma bênção. Eu me sinto, né? Achei que eu fiz alguma coisa, não precisa fazer nada. As pessoas só queriam falar. Só queriam falar. Por que elas não estão falando, marcando horário com alguém para falar? Porque ela não está tendo comunhão com outras, para falar das coisas do seu coração. Ouvir, saber, olha, eu fiquei sabendo o que aconteceu com você, eu fiquei preocupado. Acho que as pessoas chegarem para você e falar assim, meu irmão, eu fiquei sabendo o que aconteceu com você, eu fiquei preocupado, eu orei por você. Sabe, irmãos, isso aí é comunhão, e as coisas começam a andar quando isso acontece. E não somente quando são coisas ruins, mas quando são coisas boas também. Oh, glória a Deus, fiquei sabendo, você foi promovido, que bênção, que Deus te abençoe. Você comprou uma casa, ou você vai casar, né? Aleluia, né? Que bênção, que coisa boa. Não é bom isso, irmãos? E as coisas começam a acontecer, começam a andar, por quê? Porque as pessoas começam a olhar e falar, poxa, existe um lugar ali que as coisas são diferentes do mundo. São diferentes do mundo. As coisas começam a ser faladas, as pessoas ficam sabendo o que está acontecendo. E as bênçãos, as lutas. Por quê? Porque estão juntas. Porque estão caminhando juntos, estamos no mesmo pensamento, voltados para o Senhor. E Paulo deixa muito claro que é importante procurar saber o que está acontecendo com os outros. Veja o verso 7. Pula para o 7 agora. Tive grande gozo, alegria, né? E consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foram reanimados. Paulo está dizendo assim, olha, Filemão, tive muita alegria, eu fiquei consolado, né? Em saber que, através do teu amor, da tua preocupação, do teu amor pelas pessoas, o coração de muitos foi reanimado. Pessoas que estavam desanimadas, pessoas que estavam desistindo, pessoas que estavam sem esperança, receberam esperança. Por quê? Por causa do teu amor, por causa do teu coração. Você reanimou muitas pessoas, ou seja, ele está dizendo que lá no íntimo do seu ser, alguma coisa está acontecendo. Que a atitude de Filemão lhe trouxe alegria, consolação. Ele ouviu falar do amor de Filemão, porque esse amor mexe com as pessoas, irmãos. Lá no íntimo, algumas coisas acontecem quando nós recebemos amor, sim ou não? Não é bom se sentir amado? É bom demais. No verso 8, Rose. Pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança, para te mandar o que te convém. Epa, aqui ele começa a mudar o discurso. Parece que ele faz essa introdução porque ele estava falando de Onésimo, que ele tinha que devolver Onésimo para eles se acertarem, porque houve lá uma separação e Onésimo fugiu. Agora então ele está dizendo, porque ainda que eu tenha em Cristo grande confiança, para te mandar o que te convém, a fazer o que te convém. Ele podia falar assim, olha, eu estou mandando o Onésimo e você se vira com ele. Ele não fez isso, não é? Ele não agiu dessa maneira. Isso é a força da comunhão. Por isso mesmo tenho em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, que você haja como convém, pois eu sei que posso contar com você. Eu posso pedir para você o que eu quiser em Cristo Jesus, porque você tem amor no teu coração para dar resposta a isso. Olha que coisa linda, irmão, coisa maravilhosa.
Por que acontece isso? Porque eles tinham compromisso um com o outro. Paulo sabe que Filemão está com ele, Filemão sabe que Paulo está com ele também. Então, aquela igreja de Colosso era uma igreja que abençoava. Era uma igreja abençoadora. E Paulo sabe disso porque está junto, mesmo estando longe. E Paulo diz, nós temos o mesmo Pai, não é? Eu me alegro com você, eu estou ouvindo de vocês, eu estou junto de vocês, eu lembro de vocês, eu posso pedir, eu tenho liberdade nessa comunhão, nesse relacionamento, para pedir algo muito interessante de você, Filemão. Verso 9 e 10. Todavia peço-te antes, por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Então Paulo falou assim, olha, até agora Filemão não sabia do que se tratava aquela carta, mas agora ele sabe, não é? Agora ele está falando, olha, eu peço-te por meu filho Onésimo, que gerei, filho aqui no sentido espiritual, de paternidade espiritual. Ele havia pregado o evangelho, não é? A Onésimo. Ele havia falado de Cristo a Onésimo, agora ele considerava ele como filho. Ele falou, eu peço-te por Onésimo, não é? Eu estou velho, continuo prisioneiro de Cristo, e eu peço uma coisa para você, pelo meu filho Onésimo que gerei nas minhas prisões. Interessante notar que Paulo falou de todas essas coisas, nossa casa, nosso pai, me alegro do que ouço de vocês, como és bom, o amor que há em vós, pois esse amor está mexendo com as pessoas, estava fazendo diferença, eu posso pedir o que quiser, eu tenho essa liberdade com você, então eu peço pelo meu filho Onésimo. Quem era Onésimo? Já falei, um escravo de Filemão que havia lhe furtado alguma coisa, fugiu, encontrou Paulo na cadeia. Mas como Paulo era uma pessoa, né, que pensa e que se preocupa com as pessoas, lá dentro da prisão, ele evangelizou Onésimo, e agora ele quer restaurar o relacionamento de Onésimo com o seu senhor Filemão, né? Então ele fez aquilo que todos nós precisaríamos fazer, procurar estar restaurando esses relacionamentos. Então ele começou a conversar com Onésimo, e Onésimo deve ter contado toda a sua história. Agora Paulo tem uma preocupação, porque ele conhecia a história de Onésimo, ele tinha comunhão com ele, ele conviveu com ele na cadeia, e agora Paulo mostra que na comunhão existe reconciliação. Quando existe comunhão, existe reconciliação, existe restauração. E no verso 11, o qual no outro tempo, está falando de Onésimo, né? O qual no outro tempo te foi inútil. Está dizendo que Onésimo foi inútil para Filemão, mas agora a ti e a mim muito útil, e eu te tornei a enviar. Segundo os comentaristas bíblicos, diz que Onésimo se tornou um bispo de várias igrejas da região ali de Laodiceia, Colossos e Éfeso, né? Então, a amizade de Paulo, o amor de Paulo fez diferença na vida de Onésimo. Agora Paulo está falando dele para aquele que anteriormente fora o seu senhor. Ele foi muito útil para mim, e será útil para você, então eu vou te enviar. Verso 12, vamos caminhar rapidamente. E tu torna a recebê-lo como ao meu coração. É interessante isso, não é? Torna a recebê-lo como você tem feito com as pessoas. Mexa com o íntimo dele. Ajude-o a organizar os seus sentimentos. Trabalhe na vida dele. Ministre a vida desse homem. Ministre a vida dele, Filemão. Cuide dele. Assim como você é meu amigo, assim como você me ama, assim como você me trata, trate também a ele. Verso 13. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Paulo gostaria de tê-lo com ele. Eu gostaria de ficar com ele aqui, não é? Pois ele é ótimo, ele é um grande companheiro. Eu queria que ele me ajudasse nas prisões por causa do Evangelho, mas eu preciso
enviá-lo a ti. Existia um motivo, né? Uma aliança havia sido quebrada, um relacionamento estava quebrado, a comunhão estava quebrada e precisava então de restauração. Verso 14. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Eu podia mandar ele sem antes falar com você, eu não poderia mandar ele sem antes explicar para você tudo isso que eu estou explicando, porque não era como força, não queria que fosse forçado, mas seja algo voluntário, algo movido pelo Espírito de Deus, algo movido por Deus na sua vida. Será que Paulo entendeu o princípio? Será não? Ele entendeu, né? O princípio de Deus, que Ele é o nosso Pai, que pertencemos à sua família. Ele estava dizendo então a Filemão: olha, eu tenho um pai em comum com você, Filemão, é o nosso pai. Você lembra que eu escrevi lá na carta? Graça da parte do nosso Pai, do nosso Deus. Nós temos um pai em comum, mas agora é o seguinte, ô Filemão, Onésimo também agora faz parte dessa família. Ele te prejudicou, ele fez coisa errada, mas agora ele pertence a essa família. Agora você vai ter que amar a ele como você ama a mim. Filemão, você tem algo a acertar com Onésimo, por isso eu estou levando ele até você. Onésimo era escravo, lhe roubou, eu não sei como está o seu coração a respeito disso, Filemão, mas eu estou te enviando. O fato, irmãos, é que essa situação exigia reconciliação, precisava acontecer algo. Então, Paulo falou: eu preciso lhe enviar Onésimo. Que você possa, o Filemão, receber ele com muito amor, como você tem feito com as pessoas. Então, amados, Paulo buscava uma restauração de vida, restauração de sentimentos. Ele estava preocupado porque os dois eram filhos de Deus, faziam parte de uma mesma família, mas havia algo que impedia que eles tivessem relacionamento. Pensa nisso, se nós somos da mesma família, e somos, estivéssemos preocupados com as pessoas, em como podemos ajudá-los, para que um se reconcilie com outros, o que aconteceria, irmãos? O que aconteceria? Amados, nós temos que restaurar os relacionamentos quebrados entre irmãos, entre as nossas famílias. Nós precisamos ser um agente de bênção. Às vezes nós olhamos, nós vemos filhos distantes dos pais, maridos distantes de esposa, esposa distante de marido. Nós vemos irmãos que não conversam com outros, que olham de cima a baixo do outro, não se amam. Mas nós precisamos ser agentes de bênção, para restaurar relacionamentos, para que nós sejamos uma igreja contagiante, para que nós somos uma igreja que abençoa, para que nós sejamos uma igreja de cura, uma igreja que liberta as pessoas, uma igreja que não olha as pessoas como elas são, mas olha como Deus olha, como Jesus olha, com amor. Então nós temos que estar orando por aquelas pessoas que estão passando dificuldade nessas áreas. Nós precisamos, irmão, porque elas precisam se acertar. Elas são filhas de um mesmo pai, somos da mesma família. E Paulo mostra essa preocupação, mostra que nessa comunhão existe a força da reconciliação. E a Bíblia diz que lá na cruz, Jesus nos reconciliou com Ele, com o Pai. Ele tomou o primeiro passo, Ele fez o primeiro. Verso 15. Porque bem pode ser que se tenha separado de ti por algum tempo, para que eu tivesse para sempre. Paulo está dizendo: como eu amo esse Onésimo, ele foi inútil, mas hoje ele é útil. Eu amo esse cara, por isso eu estou enviando a você, e eu tenho liberdade de pedir você, Filemão, recebe esse homem, ame esse homem, restaure esse homem, restaure esse relacionamento com ele, porque ele vai ser muito útil para você. Algum tempo atrás ele foi inútil, te prejudicou, mas agora ele pode ser útil. Verso 16. Não já como servo,
antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Ele está dizendo, agora não mais como escravo, mas agora como irmão amado. Irmão amado. Imagine o coração de Filemão, de uma pessoa que prejudicou a ele, e agora receber essa pessoa, como se estivesse recebendo o próprio apóstolo Paulo, seu companheiro, porque agora essa pessoa que o prejudicou, essa pessoa agora fazia parte do reino, era seu irmão em Cristo. Irmãos, nós precisamos jogar o nosso orgulho fora, nossa altivez, e nós precisamos ser humildes para amar as pessoas, mesmo quando elas nos ofendem. Então aqui nós compreendemos, irmãos, que na comunhão existe esse poder de reconciliação, que quando estamos em comunhão, quando nós estamos juntos, é gerado amor, uma fidelidade, uma cumplicidade entre nós. Verso 17. Assim, pois, se me tens por companheiro, receba como a mim mesmo. Recebe esse cara como se fosse eu. Nós estamos juntos, você vai recebê-lo com muito amor. E se ele, eu acho que está no verso 18, põe o 18. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Uau! Quem tem que estar disposto a mexer no bolso para ajudar um irmão? Se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta. Eu pago. Se a questão é essa entre vocês, eu pago. Eu pago. Irmãos, eu fiquei pensando, Jesus fez isso na cruz por nós. Quando ele disse, está consumado. Quando ele nos resgatou, a Bíblia diz que ele nos carregou ali na cruz todas as nossas dívidas. Resgatou tudo que nós devíamos. É como se tivesse naquela hora dito para o pai, pai, deixa que eu pago todo o pecado dessa humanidade. Eu pago, põe na minha conta isso. Amados, vamos ajudar uns aos outros. Vamos trabalhar pela família de Deus. Vamos trabalhar pela família de Deus, irmãos. Cada um tem o seu jeito de pensar, mas nós estamos na mesma família, nós temos o mesmo pai. Põe na minha conta, Filemão. Agora Onésimo é útil para você, ele está transformado. Talvez você tenha aquele irmãozinho na igreja que ele está com aquele disco furado, né? Faz anos que o mesmo problema. Mas não tem problema, meu irmão. Caminhe junto, ame-o, até que o Espírito Santo o convença. Não se afaste dele, não se afaste dos irmãos, não se afaste daqueles que você olhou, não gostou de algo que ele fez, então você tira da sua vida, você anula da sua vida. Não, irmãos, não foi para isso que nós fomos chamados. É filho de um mesmo pai, somente se tornou rebelde, cometeu um erro, mas pode ser restaurado pelo poder do Espírito. Verso 19. Eu, Paulo, de minha própria mão escrevi, eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim te deves. Que coisa tremenda. Olha, nós podemos fazer isso juntos. Eu vou te pagar a dívida dele. Eu não sei se ele pode pagar, mas vamos fazer juntos, nós podemos servir juntos. Eu posso te ajudar a pagar. Nós podemos ser agentes de transformação na vida desse homem. Então, comunhão, irmão, gera esperança, gera confiança, porque quando estamos em comunhão, podemos confiar uns nos outros. Sim ou não? Verso 21. Estamos acabando já, estamos chegando no fim. 21. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Ele conhecia tanto Filemão, que falou assim, eu estou pedindo isso, mas eu sei que você vai fazer muito mais do que isso. Eu sei que você vai além, não é? Filemão, eu sei que você vai mais do que eu estou pedindo, eu sei que você vai amar esse homem mais do que eu sei disso porque eu te conheço, porque nós estamos juntos. Sabe, irmão, quando você precisa de um irmão da célula,
você olha e fala assim, eu sei que eu posso contar com ele. É ou não é? Você olha, você confia, você sabe do que ele é feito. Fala, eu posso contar com ele. Você pode dizer, eu vou ligar para aquela pessoa, mas eu sei que se eu pedir isso para ele, ele vai fazer melhor do que eu. Vai fazer melhor do que eu. Por quê? Porque nós estamos juntos, somos uma família, temos o mesmo pai, ele me conhece. Eu me lembro uma vez, nem está no script aqui, mas me veio a memória agora enquanto estou falando. Eu me lembro uma vez que eu comprei um carro e primeiro dia que eu saí para ir trabalhar, eu morava aqui na Garcia Paz, a hora que eu atravessei a avenida Washington Luiz ali, estava atravessando, veio um carro e bateu bem no meio do meu carro. Não é? Tinha acabado de comprar o carro. Era um carro usado, mas para mim era um carro novo. Não é? E eu precisava de carro para trabalhar, e eu me lembro que o pastor Paulo, na época, ele tinha uma caravana, e ele foi lá me visitar, soube que eu tinha batido, foi lá, e ele me deixou o carro dele comigo. Até consertar o carro, acho que 15 dias, até que eu conseguisse, eu fiquei com o carro, com uma caravana do pastor. E a minha surpresa foi quando eu fiquei sabendo que era o único carro que ele tinha. Ele tinha um outro carrinho, não lembro que carro que era, mas que os filhos usavam. E fiquei pensando naquele homem, andando a pé, indo para a igreja a pé, porque ele havia emprestado o carro para um discípulo dele. Isso é estar junto. Isso é andar junto, irmãos. Esses dias eu viajei, minha esposa não pôde ir, o pessoal da célula buscava minha esposa em casa, levava na célula, levava, outra recebeu, não é, na casa dela, cuidaram dela, cheguei que ela estava até mais gordinha. Todo mundo cuidou. Isso é bênção, irmãos. Isso é bênção, estar juntos. Isso é ter comprometimento um com o outro, não é? Então, amados, para nós terminarmos, versos 23 e 24. Sauda-te, Epáfras, outro nome bonito aí. Meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. 24. Marcos está bom. Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Então, Paulo mostra também que comunhão gera expansão, né? Gera expansão, porque essas pessoas estavam presas junto com Paulo. Por causa da comunhão que ele tinha com Filemão, não é? Ele também evangelizou outras pessoas e outros já estavam junto com ele por causa do evangelho. Mas mostra aqui que quando eu estou em comunhão, as coisas começam a acontecer. Não é? As notícias começam a correr, não é? Olha, lá naquela célula o pessoal tem uma comunhão, eles se comprometem um com o outro, eles ajudam um ao outro, eles estão juntos, eles se sacrificam um pelo outro. Eu quero ir para essa célula, eu queria estar lá. As pessoas que chegam, novas convertidas e chegam naquele lugar, elas começam a entender que cristianismo é aquilo. E quando multiplica, todos querem fazer daquela maneira também. Vocês estão entendendo, amados? O amor gera expansão. Por isso que ele fala, meus companheiros, meus cooperadores, quando ele diz meus, diz, estamos juntos, temos algo em comum. Não é? Pessoas que estou conhecendo na prisão, essas pessoas saem agora da prisão e começam a falar que existe um lugar especial, que existem coisas especiais em Deus. Então pensa, irmãos, quantas pessoas aprisionadas estão ao seu redor? Pessoas que podem chegar à tua célula, receber o seu amor, saber que tem uma família, saber que existe um pai, saber que eu posso contar com essas pessoas. Pessoas que saem e dizem, existe um lugar que não existe. Porque na cabeça das pessoas nos dias de hoje não existe mais isso.
Então, amados, temos algo em comum. Então eu quero enumerar para nós encerrarmos. Nós temos um mesmo Pai, amém? Nós temos uma mesma família, amém? Nós temos um mesmo lugar para nós congregarmos, sim ou não? Nós temos casas para nós congregarmos durante a semana, sim ou não? Nós temos reuniões, celebrações, nós oramos juntos. Nós temos momentos juntos como esse que nós estamos tendo aqui. E isso é algo muito especial. Isso é comunhão. Comunhão. Mas ela precisa ir além de uma reunião de domingo. Ela precisa ir além de uma reunião de domingo. O maior crescimento espiritual que você vai ter vai ser dentro de um grupo pequeno. Ouvir um sermão domingo à noite, uma palavra, é tremendo, é maravilhoso, é algo glorioso, mas você vai ser testado na sua fé, na sua paciência, você vai quebrar o teu orgulho, você vai aprender a amar as pessoas dentro de um grupo pequeno, não fugindo. Porque, irmãos, Deus nos dá a condição, né, de nós vivermos em comunhão para que Ele possa tratar com as nossas vidas, não é? Aquele negócio daquela música que existia no passado, só vou gostar de quem gostar de mim, está furada. Está furada. Nós vamos gostar de todos, se gostem ou não gostem. Nós somente não vamos gostar, nós vamos amar. Eu até diria que você pode até não gostar de alguém, mas você tem que amar. Porque amar é um mandamento, gostar é de você. Né? Então amar é um mandamento, amai-vos uns aos outros, amar ao próximo como a ti mesmo. Então você pode nem ir muito com a fachada da pessoa, mas ame ele, ame ela. Amém ou amém? Amém. Amém. Então a minha esposa está falando que nós temos uma reunião de segunda-feira à noite para orarmos, para estarmos juntos. As mulheres se reúnem com ela, os homens comigo ali, ali em cima na sala de vídeo. Então, irmãos, nós precisamos orar, precisamos nos ajuntar, orar por essas causas, né? Para que a nossa comunhão aumente, para que o reino de Deus se propague. Amém? Eu queria que você, que não está num grupo pequeno, que não pertence a uma célula, que você procurasse. Quantos líderes de célula nós temos aqui? Pode erguer sua mão, líderes de célula? Não é? São pessoas, são líderes de célula. Você pode procurar essas pessoas, se você é jovem, ter célula de jovem, mais maduro, menos maduro, meio maduro, tem todo jeito. Do jeito que você precisar, tem célula para você ser abençoado. Amém? Então, amados, nós vamos servir a mesa agora. Eu queria chamar a equipe que vai, as equipes que vão servir, o pessoal do louvor também. Mas eu queria também falar algo para vocês a respeito. Irmãos, vocês estão comigo? Estão? Eu queria falar a respeito daquele texto, né, que fala que se você tem alguma coisa contra o teu irmão, conserte-se com ele primeiro. Então eu queria se você está com relacionamento quebrado com alguém, seja da tua família ou da família de Cristo, essa que se reúne aqui, eu queria que você se consertasse para você participar da ceia. Falar, mas a pessoa não está aqui, não tem problema, se conserta com Deus, pede perdão e depois você procura essa pessoa e se conserte com ela. Agora, se a pessoa está aqui, você tem liberdade para sair, ir lá dar um abraço e pedir perdão e ser restaurado, relacionamentos restaurados. Amém, irmãos? Quantos ouviram o que eu falei? Porque estava todo mundo meio assim, meio lá, meio cá. Não? Tudo bem? Amém? Glória a Deus. Então nós vamos servir a ceia. Poderão participar todos aqueles que são evangélicos, batizados, que encontrem em comunhão plena com as suas igrejas. Se você ainda não é batizado, está frequentando aqui, aguarde um pouquinho mais até que você o seja. Então vocês podem vir, uma fila por aquele corredor, outra aqui no meio e outra à minha direita, ok? Você vai pegar o seu pão, o seu cálice, voltar até o seu lugar,
Depois que todos forem servidos, nós oraremos e comeremos juntos. Ok? Podem vir, irmãos. Olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, de sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por
Glória a Deus. Pessoal da célula que está lá embaixo cuidando das crianças, podem vir aqui para se servirem. Todos foram servidos. Se não foi servido, pode levantar a sua mão para que nós possamos chegar até você. O pessoal da célula que está no Ministério Infantil. Aleluia. Quantos Onésimos você tem na sua vida? Quantos Filemons? Olha para o teu irmão do lado e diga para ele: nós temos o mesmo Pai, nós temos algo em comum, somos irmãos em Cristo. Temos algo em comum. Se você quiser ser um pouquinho ousado, diga para ele: eu amo você em Cristo Jesus. Temos algo em comum, o mesmo Pai, o mesmo Deus. Aleluia. Seu momento não de tristeza, irmãos, seu momento de alegria. Esse momento fala também de ressurreição. Nós estamos aqui nesta noite fazendo isso porque Jesus morreu na cruz por nós. Bendito é o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Bendito é teu nome, Senhor. Senhor, nosso coração anseia pela tua volta. O nosso coração clama: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas enquanto o Senhor as trombetas não tocam nos céus, nós estamos aqui para fazer a tua obra, para proclamar através do Evangelho que tu és Deus, que tu és Senhor, para que cumpra o desejo do teu coração de que todos sejam salvos. Então, Pai, ajuda-nos a libertar as pessoas das prisões. Ajuda-nos, ó Deus, a mantermos esta comunhão uns com os outros, comunhão verdadeira, de compromisso, de companheirismo, de caminharmos juntos, porque nós estamos comendo de um mesmo pão, bebendo de um mesmo vinho, porque temos a mesma fé, o mesmo batismo, a mesma esperança, a esperança da glória. Então visita-nos nessa noite, Senhor, com a tua presença, com a tua presença, em nome de Jesus. Eu vou orar, vou emprestar a bênção, e nós ficamos à vontade. Talvez você queira repartir o seu pão com alguém, ou trocar o seu cálice com alguém, orar com alguém. Fique na liberdade do Espírito, amém? Pai, nós damos graças por esse momento. Nós levantamos as nossas mãos sobre a igreja e nós dizemos: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Se nós abençoamos o teu povo com a tua paz, em nome de Jesus, amém. Você pode comer ou pode repartir com alguém da maneira como você desejar, na liberdade do Espírito. Depois deixe aqui o seu cálice sobre esta mesa, em nome de Jesus. Nós vamos cantar um cântico antes de nós encerrarmos, ok, irmãos? Fiquem atentos então. Um texto que fala sobre o alto preço que foi pago por Cristo na cruz pelas nossas vidas.
Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimido por seu sangue, lutando no bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas me